crianças, sejam bem-vindos! Eu sou a tia Kelly, estou aqui para contar histórias para vocês. Nessa época do ano, por todo lado se ouve falar em Páscoa, mas quase sempre relacionando essa festa, essa celebração a coelhos, chocolate, presentes, e nada disso tem a ver com a história verdadeira da Páscoa. A história verdadeira começou lá no Egito, há muito tempo atrás. Você quer conhecer essa história? A nossa lição se chama Páscoa do Egito até nós. Tudo começou quando o povo escolhido de Deus, o povo de Israel, estava sendo escravizado há mais de 400 anos lá pelos egípcios. Eles trabalhavam muito, eram forçados a trabalhos pesados e sofriam demais. E eles clamavam a Deus que trouxesse libertação para eles. E no tempo certo, o Senhor enviou alguém que seria aquele que ele usaria para libertar o povo de Israel da escravidão dos egípcios. Deus enviou Moisés então para falar com o faraó, o rei do Egito, para que deixasse o seu povo ir para cultuar a ele, sair daquele lugar. Mas ele não deixou. E com aquele coração endurecido de Faraó, o Senhor manifestou seu poder enviando muitos sinais e pragas para que os egípcios vissem o poder do Deus de Israel e para que o povo de Israel visse que o Senhor que estava com eles, que era o Deus deles, iria libertá-los e ele era o Deus Todo-Poderoso. E foram muitas pragas, a água transformada em sangue, rãs por todos os lados, moscas, gafanhotos que comiam as plantações, feridas na pele, pestes nos animais. Foram 9 pragas. Diante de cada praga, Faraó então dizia que iria deixar o povo ir, mas não deixava. Foi então que Deus mandou a última praga, a 10ª praga, que foi a morte de todos os filhos primogênitos de cada família dos egípcios, incluindo a família do rei Faraó. Ai, que tristeza! Todas as famílias choraram muito, mas aquela noite tinha sido marcada e determinada por Deus para ser a noite da libertação do seu povo das mãos dos egípcios, daquela escravidão de tantos anos. Ele então determinou que todos do povo de Israel preparassem um jantar para que eles comessem e naquela noite saíssem. E nesse jantar, eles teriam que matar um cordeirinho que não tivesse nenhum defeito e passar o seu sangue nos beirais das portas, da entrada das suas casas, e depois assariam aquela carne e comeriam com ervas amargas e com pães sem fermento. Cada um desses elementos tinha um significado e que seria então símbolos dessa festa que o Senhor instituiu como a Páscoa, porque Páscoa significa passagem. E o Senhor estava mostrando para eles que eles iriam passar de uma vida de escravidão agora para uma vida de liberdade, onde Ele os guiaria até chegarem numa terra boa, muito especial, preparada por Ele para o seu povo. A saída do povo de Israel do Egito foi uma prova de grande amor do Senhor na vida deles. E Deus já estava preparando para que essa festa, que agora então passaria a ser comemorada por eles todos os anos, ela tivesse um significado também relacionado ao que o Senhor faria no futuro, quando Ele trouxesse o seu Filho, quando Ele enviasse o seu Filho, Jesus, para nos libertar da escravidão do nosso pecado. Jesus morreu nos dias em que os judeus comemoravam a festa da Páscoa. E havia uma razão especial de ter sido assim. É que da mesma maneira que Deus libertou o seu povo do Egito, da escravidão do Egito, o Senhor quer também nos libertar do nosso pecado. Por isso Ele enviou seu Filho perfeito, Jesus, para vir ao mundo morrer em nosso lugar. Mas a história não acabou aí. No 3º dia, o Senhor Jesus ressuscitou. Ele está vivo para sempre. Ele ressuscitou, esteve aqui na terra e depois subiu aos céus. E Ele está agora conosco também quando nós cremos nele de todo o coração. O Senhor Jesus é a razão da nossa festa, é a razão da Páscoa,
Por isso nós temos que comemorar essa festa com muita alegria, com muita gratidão e muito louvor ao Senhor, porque Ele trouxe para nós a libertação da escravidão do pecado. E o versículo de hoje que eu quero ensinar para você está aqui na Bíblia, no livro de 1 Coríntios, capítulo 5. É o versículo 7, a segunda parte, a parte B. E diz assim: porque Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Esse versículo reforça então para nós o que é a Páscoa. É o sacrifício de Jesus, a sua morte e a sua ressurreição no nosso lugar. Então vamos repetir? Porque Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. 1 Coríntios 5, 7b. Grave essa palavra no seu coração e nunca mais se esqueça de que Páscoa é Jesus. Eu espero que você tenha gostado dessa lição e que você possa daqui para frente celebrar a Páscoa verdadeira, a Páscoa que não é de coelhinhos, não é de chocolate, não é de presentes, mas é a Páscoa do Senhor Jesus, o nosso Salvador que morreu e ressuscitou. Aleluia! Vamos celebrar a Páscoa, crianças, com muita alegria no nosso coração. Um beijo, Deus abençoe vocês, até a próxima!